Bom dia, bom dia, bom dia, geração do avivamento. Sejam todos bem-vindos para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Amém? Aumenta suas expectativas. Hoje a live está um pouquinho mais cedo, 4 horas da manhã. Nem 4 horas, né? 3h58 ainda. Amém? 3h58 ainda. Porque, né, eu vou estar viajando, 5 horas eu tenho que sair, então eu não ia conseguir fazer 4h44, eu não queria deixar de não fazer a live. Então, sejam todos bem-vindos, Débora, Juliene, Caroline, Selma. Gente, como que foi a oração essa madrugada? Foi poderosa, né? Meu Deus, foi manto, foi sobrenatural. Glória a Jesus, foi, meu Deus do céu, foi maravilhosa. Foi maravilhosa. Nós tomamos posse. Amém? Foi maravilhosa. Glória a Jesus. Aleluia. Alcione, Rosângela, Cris, Mariana. Sejam todos bem-vindos. Carlinha, Ivane. Sejam todos bem-vindos. Bom dia, shalom, shalom para todos vocês. Amém? Foi tremenda a oração. Meu Deus do céu. Gente, hoje eu quero abordar um pouco sobre maldição hereditária. Nós vamos ler um capítulo e a gente vai estar falando. Tanto é que eu já até fiz a tarefa de vocês. Eu vou mandar de ontem, que eu não tinha feito. E vou mandar de hoje também. A de hoje é sobre maldição hereditária, tá? E aí tem a tarefa lá para você fazer e a oração para você declarar. Tá poderoso. Amém? Sejam todos bem-vindos no nome e na autoridade de Jesus Cristo. Glória a Deus. Amém? Gente, perdão, ontem no culto, minha internet estava péssima. Minha internet, não sei o que aconteceu, acredito que foi uma retaliação grande do inimigo, tá? Eu acredito que foi uma retaliação muito grande do inimigo ontem, porque eu estava trazendo ontem, né, um estudo sobre terceira dimensão, quarta dimensão, né? E, meu Deus, foi, mas deu certo. Depois eu deixei o link lá para quem quisesse assistir. Glória a Deus. Amém? O que vocês sentiram na hora da impartição da unção, dessa unção do boi selvagem? O que vocês sentiram? Gente, o que é a unção do boi selvagem? Um boi selvagem, ele tem muita força, não tem? Um boi selvagem ninguém pode deter. Vamos lá, primeiro eu quero explicar para você aqui a unção do boi selvagem, certo? A unção do boi selvagem é a unção aonde ninguém pode te deter. Não tem fraqueza, não tem preguiça. Aí você fala assim, pastora, como é que você dá conta de fazer live, fazer oração, acordar e fazer tudo que você tem que fazer? Porque Deus colocou essa unção sobre mim, certo? Eu tomei posse dessa unção. Então essa unção, ela te dá muita força. Ela te dá uma violência para fazer tudo, certo? Então você se torna uma pessoa imparável. Porque é como se essa unção, ela entrasse nas suas veias, certo? Ela entrasse nas suas veias. E você começa a ter uma força avassaladora. Uma força assim, geralmente quem recebe essa unção se bate muito. É uma unção que você treme muito, você fica incontrolável. Quem ficou assim na hora da impartição? Ficou tipo assim, não conseguia se controlar. É mais ou menos isso. Você não consegue parar, você fica se mexendo e é uma coisa que toma o seu corpo de uma forma muito sobrenatural. Então, eu quero que você entenda que é muito precioso, é muito maravilhoso. E a sua vida, o seu ânimo, a sua força, a energia, é como se... Sabe quando a gente carrega o celular e ele tá com a bateria 100%? É como se, a partir dessa unção, é como se carregasse você ao 100%. E você começa a ter mais força, você começa a ter mais ânimo para fazer qualquer coisa. Amém? Mas e depois, pastor, a gente não precisa descansar, precisa. Tem dias que o meu corpo pede um descanso, eu durmo 12 horas. Dias atrás, foi o final de semana. Eu almocei com o pastor, nós almoçamos, aí eu fiquei
Depois que a gente almoçou, eu fui deitar com ele ali na cama. E quando foi umas 2 e pouco, eu dormi. Eu dormi das 2 e pouco até 1 hora da manhã, quase 12 horas. Mas eu senti quando eu acordei que a minha alma estava precisando desse descanso, certo? Porque geralmente todas as noites eu durmo 5 horas e pouco. E é nesse batidão, nessa correria, certo? 4 e 5 a gente começa. Amém? Bora compartilhar essa live? Essa live, gente, vai ser sobre maldição hereditária. Vai ser muito, 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 muito poderosa. Hoje nós vamos ler o capítulo 7 de Êxodo. Amém? O que vocês estão achando de Êxodo? É bom, né? Ontem eu me animei. Ontem eu já tô, acho que no capítulo 12 de Êxodo. Então hoje a gente tá no capítulo 7 de Êxodo. Amém? A gente tá no capítulo 7 de Êxodo. Certo? Glória a Deus. Olha, eu tava cansada e passou. Exatamente. Essa unção, você pode estar morta. Essa unção, ela vem sobre você, ela traz em você uma força, ela traz em você... É como se fosse um reset, é como se fosse um reiniciar o programa. Só que quando volta essa programação no espírito, na alma, no corpo, na mente, nos pensamentos, é como se você pudesse voltar. Presta atenção. É como se você pudesse voltar pleno. É tremendo, gente. É sobrenatural. Amém? Vamos orar para nós começarmos? Hoje eu não posso enrolar muito, tá bom? Fecha teus olhos. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome de Jesus, nós consagramos agora essa live a Ti. E declaramos, Senhor Deus, que o Senhor é quem governa sobre este lugar. Nós Te adoramos, Pai, em espírito e em verdade. Pai, eu lanço fora agora todo dardo inflamado, toda seta contrária, todo espírito imundo caia por terra agora em nome de Jesus. Pai, que o Senhor venha nos revestir nas regiões celestiais com o sangue do Cordeiro, impedindo, Senhor Deus, que qualquer mal venha nos atacar. Nós, Pai, declaramos que Jesus é quem nos sela aqui, através do sangue poderoso dele. Pai, no nome e na autoridade de Jesus, eu entrego o governo, eu entrego a leitura, que o Senhor possa nos revelar o que tem por detrás da letra, que o Senhor possa estar revelando para nós todas as coisas. Amigo Espírito Santo, nós te amamos, você é imprescindível, nos usa, nos enche sobre este ambiente, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, glória a Jesus. Então, a gente tá vendo, né, que a gente, não sei se você leu Êxodo do 1 ao 6, mas Moisés teve um encontro, né, ali com Deus na sarça, e Deus dá uma ordem para ele ir resgatar o povo do Egito, e aí ele vai lá, se apresenta com o seu irmão, o Arão que falava por ele, representava, né, e aí eu não sei se você prestou atenção, que até os primeiros feitos, como transformar, né, o cajado em serpente, fazer a água se transformar em sangue, você viu que até um momento ali, os magos conseguiam fazer. Mas vai chegar um momento que os magos não vão poder mais fazer. Amém? E eu quero te contar que o diabo também tem poder. O diabo também tem poder. O diabo também tem poder. Amém? Então vamos abrir agora no capítulo de número 7 de Êxodo. Nós estamos lendo o segundo livro de Pentateuco. A vara de Arão se transforma em serpente. Então o Senhor... Deixa eu pegar uma caneta aqui, meu povo. Peraí. Pronto. Então o Senhor disse a Moisés: preste atenção ao que eu vou dizer. Eu farei parecer Deus a Faraó. Parecer, tá, gente? E Arão, seu irmão, será o seu profeta. Diga a Arão tudo o que eu lhe ordenar. E Arão mandará a Faraó deixar o povo
deixar o povo de Israel sair de sua terra. Contudo, endurecerei o coração de Faraó e depois multiplicarei meus sinais e minhas maravilhas na terra do Egito. Então aqui, prestem atenção, você que ama sinais e maravilhas, as 10 pragas é através de sinais e maravilhas, que é transformação da matéria, multiplicação da matéria e translocação da matéria, tá? Mesmo assim, então quem aqui endurecia o coração do faraó era o próprio Deus, tá? O próprio Deus endurece o coração de Faraó. Mesmo assim, Faraó se recusará a ouvi-lo, de modo que farei minha mão pesar sobre o Egito. Então resgatarei o meu exército, o meu povo, os israelitas da terra do Egito com grandes atos de julgamento. E quando eu levantar minha mão e tirar os israelitas do meio deles, os egípcios saberão que eu sou o Senhor. Moisés e Arão fizeram conforme o Senhor lhe ordenou. Quando falaram com Faraó, Moisés tinha 80 anos e Arão tinha 83. O Senhor disse a Moisés e Arão: o Faraó exigirá, mostre-me um milagre. Quando ele o fizer, diga a Arão: tome sua vara, jogue no chão, na frente de Faraó, e ela se transformará numa serpente. Então Moisés e Arão foram ver o faraó e fizeram conforme o Senhor havia ordenado. Arão jogou a vara no chão diante do faraó e de seus oficiais, e ela se transformou numa serpente. E Faraó mandou chamar os seus sábios feiticeiros, e por meio de suas artes mágicas, esses magos egípcios fizeram a mesma coisa. Então, peraí, Deus agora, prestem atenção, Deus agora pede para Arão e para Moisés demonstrar esse sinal de poder na frente de Faraó, mas Faraó manda chamar os feiticeiros, manda chamar os magos, e o mesmo sinal acontece mediante os servos das trevas, vamos dizer assim. Jogaram suas varas no chão e elas também se transformaram em serpente. Mas a vara de Arão engoliu as varas dos magos, e o coração de Faraó, porém, permaneceu endurecido. Então aqui, a serpente que foi transformada através do cajado ali de Arão, engoliu as outras serpentes que era através do cajado dos magos. E mesmo assim, o coração de Faraó continua endurecido. E continuou se recusando a ouvir, exatamente como o Senhor tinha dito. A praga de sangue, tá? Eu quero muito que vocês anotem, tá? A primeira praga, a segunda praga, a terceira praga, para vocês não esquecerem. O Senhor disse a Moisés: o coração de Faraó é duro e ele continua se recusando a deixar o povo sair. Portanto, vá ao Faraó pela manhã, quando ele estiver descendo até o rio, pare à margem do Nilo e encontre-se com ele ali. Não se esqueça de levar a vara que se transforma em serpente. Então diga-lhe: o Senhor, o Deus dos Hebreus, me enviou para lhe falar. Deixe meu povo sair para me adorar no deserto. Até agora você se recusou a ouvi-lo. Por isso, assim diz o Senhor: eu lhe mostrarei que eu sou o Senhor. Veja, como esta vara que tenho na mão, baterei nas águas do Nilo, e elas se transformarão em sangue. Os peixes do rio morrerão, e o rio ficará mal cheiroso. Os egípcios não poderão beber a sua água. O Senhor disse a Moisés: diga a Arão que tome sua vara, estenda sobre as águas do Egito e sobre todos os rios, canais, açudes e reservatórios. Toda a água se transformará em sangue. Até mesmo a água armazenada em vasilhas de madeira e de pedra. Então aqui, gente, a transformação da água em sangue seria tão violenta que até, imagina que você tem lá na sua casa, dentro da geladeira,
um litro de água até todas as águas. Não interessava aonde as águas estavam. Todas as águas estariam, tá? Todas as águas ficariam mal cheirosa, cor de sangue, ou se transformariam em sangue. Moisés e Arão fizeram conforme o Senhor ordenou, diante dos olhos de Faraó e de todos os seus oficiais. Arão levantou a vara e bateu nas águas do Nilo, e o rio inteiro se transformou em sangue. Os peixes do rio morreram, e a água ficou tão mal cheirosa que os egípcios não poderiam bebê-la. Havia sangue em toda a terra do Egito. Mais uma vez, porém, os magos do Egito usaram sua mágica também para transformar água em sangue. E o coração do faraó continuou enfurecido. Então ali, gente, depois que as águas, prestem atenção, depois que as águas já haviam sido transformadas em sangue, eu acredito que os magos foram lá e falaram assim: Faraó, a gente também faz esse sinal. Fica em paz. A gente também consegue fazer esse sinal. A gente também consegue fazer esse sinal. Ok? Eu já vou falar por que Deus tentou matar Moisés. Eu já vou falar para você, tá? É assustador, né, gente? Quando você escuta que Deus tentou matar Moisés. Tá. Vou contar já para vocês. Ele se recusou a ouvir Moisés e Arão, como o Senhor tinha dito. O faraó voltou para seu palácio e não pensou mais no assunto. Todos os egípcios cavaram as margens do rio para encontrar água potável, pois não podiam beber a água do Nilo. 7 dias se passaram desde o momento que o Senhor feriu o Nilo. Ok, vamos parar aqui, tá? E agora vamos lá. Alguém perguntou aí para mim, por que Deus tentou matar Moisés? Deus estabeleceu uma lei, uma aliança com Abraão, que todo homem tinha que ser circuncidado ao 8º dia. Moisés nasceu no Egito, e lá no Egito eles não tinham esse costume, eles não tinham essa aliança. Então os homens do Egito não praticavam a circuncisão. Então, gente, Moisés era hebreu e foi criado como egípcio. Então, ele não fez as práticas hebreias, certo? Então, Moisés não tinha o sinal da aliança. E Deus, ele não volta na sua palavra, tá? Deus, ele não volta na sua palavra. Então, ali teve que ter a circuncisão, que era o quê? Cortar o prepúcio, tá? Cortar o prepúcio, certo? Pastora, mas ele ficou 3 meses com a mãe dele. Sim, ele ficou 3 meses com a mãe dele. Só que isso era feito através de um ritual sacerdotal, gente. Isso aí não era feito em casa de qualquer jeito. Isso era feito apresentando ao sacerdote desse jeito. Não se fazia isso dentro de casa de qualquer jeito, certo? Então, Joquebede escondeu Moisés, gente. Então, gente, imagina uma criança que corta o prepúcio, ela vai chorar. E se a Joquebede não queria que Moisés chorasse, ela não ia circuncidar o menino. Por quê? O intuito é que a criança não podia chorar. Então, se corta o prepúcio da criança, vai ficar dolorido pelo menos 1 semana. Então, ela teve que esconder Moisés. Só que aí, a partir do momento que Deus faz uma aliança com Moisés na sarça, Deus olha para Moisés e não vê aliança. E é exatamente por isso que Deus tenta matar ali Moisés. Então vocês têm que se ligar. Até esse momento, gente, era lei, eram as regras de Deus. Não tinha um intermediador, não tinha o sangue do cordeiro para Deus olhar para você e amenizar a coisa. Então o braço de Deus era muito forte até esse momento, tá? Certo? Então, beleza. Vamos lá. Então, vamos lá. Agora, eu quero falar outra coisa com vocês, tá? Presta atenção. Eu quero falar outra coisa com vocês. Muitas vezes, nós passamos por perseguições, pessoas se levantam contra nós.
E na maioria das vezes é o próprio Deus endurecendo o coração dessas pessoas contra nós para nos forjar e para que nós possamos sair dessa situação com despojo de glória, tá? Então Deus aqui, ele endurecia o coração de Faraó para que no final dessa história o povo, tá? Os hebreus que estavam ali no Egito pudesse sair debaixo da glória de Deus, da mão poderosa de Deus e com as riquezas do Egito. Então, para acontecer dentro dessa magnitude, Deus teve que endurecer o coração de Faraó. Deus teve que lançar uma praga, 2 pragas, 3 pragas. E Deus teve que fazer o coração de Faraó resistir. Então, toda vez que Moisés e Arão se apresentavam e proclamava mais uma praga, o coração de Faraó, tá? Era endurecido. Uma vez eu fui numa igreja e nessa igreja um pastor veio para mim. Lá nessa igreja ninguém me conhecia. Nessa igreja o pastor olhou para mim e falou assim: tem um homem que tem um coração de bronze. Ele se levantou contra a sua vida, ele te persegue. Mas o próprio Deus está se levantando para transformar esse coração em carne. Então muitas vezes Deus ele vai nos justificar, mas é no tempo de Deus. A mão dele vai pesar sobre esse faraó que se levantou na nossa vida, mas é no tempo de Deus. Amém? Então eu quero que você entenda que se tem alguém te perseguindo, tem alguém te caluniando, tem alguém falando mal de você, muitas vezes isso está acontecendo pela vontade permissiva de Deus. Gente, eu preciso que vocês entendam a vontade permissiva de Deus e a vontade soberana de Deus. A vontade soberana de Deus é porque ele vai fazer e não tem boca, ele vai fazer. A vontade permissiva de Deus é aquela que aconteceu quando Satanás se apresenta diante do trono para Deus tentar Jó. Não era a vontade de Deus que Jó passasse por tudo aquilo, mas mediante a afronta de Satanás, acontece uma vontade permissiva de Deus. De Deus falar assim: eu vou deixar acontecer para que seja forjado no fogo, certo? Ok? Então, a partir de hoje, eu quero que você entenda que os faraós que o Senhor permite se levantar contra você não é para te matar, não é para te manter no cativeiro, não é para você largar tudo e abandonar sua casa, abandonar seu marido, abandonar sua esposa, abandonar seu ministério. O faraó que se levantou contra você, na verdade, é uma forma de Deus te promover, é uma forma de Deus te tirar do deserto, é uma forma de Deus te tirar do Egito com despojo debaixo da mão forte dele. Porque é no Egito que você clama a Deus. É no Egito, porque Deus vai falar assim para Moisés: Moisés, o meu povo, eu tenho escutado o clamor do meu povo no Egito. Porque no Egito o povo estava cativo, o povo estava escravo. E eu quero dizer aqui para você: Faraó não vai te matar. Na verdade, Faraó vai ser usado pelas mãos daquele que tem todo o poder para Deus manifestar sinais, maravilhas, prodígio e ainda te tirar do Egito com despojo de glória, com riqueza, com coroa de honra. Faraó não vem para te matar. Na verdade, Faraó é usado para você transicionar. Faraó é usado para que você mude de nível espiritual. Faraó é usado para que você prospere mais. Faraó é usado para que você seja resiliente e você fale: não, eu vou continuar, eu não vou parar, não importa quem está contra mim, não importa quem está falando mal de mim. Faraó é usado para promover você, meu querido, minha querida. Faraó não é usado para matar você não, para te colocar no fundo do poço. Eu preciso que você entenda hoje que todo faraó vai promover você.
Toda pessoa opositora, toda força antagonista que se levantar como um faraó sobre a tua vida, na verdade vai promover aonde o Senhor quer te colocar, aquilo que o Senhor quer fazer na sua vida. Mas muitas vezes, para que possamos sair da zona de conforto, muitas vezes para que possamos mudar de nível espiritual, alcançar uma visão mais ampla, precisamos ter um faraó para nos empurrar, porque muitas vezes sozinhos na zona de conforto a gente não vai, porque é uma zona cômoda, é uma zona que é gostosa, é prazerosa, mas de repente quando tem um faraó ali te chicoteando, te maltratando, te perseguindo, falando mal de você, aí você acorda, você desperta, você se levanta, vai para a presença do seu Deus, começa a clamar, começa a jejuar, aí o Senhor começa a se movimentar ao seu favor e você começa a sair da zona de conforto. Então faraó vem para te transicionar do Egito ao deserto e do deserto à terra prometida. Você só sai da escravidão, você só sai do Egito, você só sai do exército quando tem faraó que está atrás perseguindo. Você precisa entender que a força antagonista que o próprio Deus permite, na verdade é para te fazer acelerar, é para te fazer crescer. Então, em nome de Jesus, a partir de hoje, para de murmurar, para de reclamar, para de ficar aí chorando e entenda que o faraó vai fazer você sair da terra do Egito com despojo. Faraó vai fazer você sair da terra do Egito com uma coroa de honra. Faraó vai fazer você sair da terra do Egito com a mão forte do Senhor. E eles vão ter que entender, faraó e o povo que anda com faraó, que você é filho, filha do Deus Altíssimo. E contra você não existe demônio, não existe língua caluniadora, não existe sogra, sogro, parente, aderente, marido, esposa, não existe língua caluniadora que possa se levantar contra um filho, uma filha do Deus vivo que se levanta nas madrugadas, que tem chamado pela presença de Deus. Não existe. E eu quero te ensinar algo hoje. Começa a glorificar pelos faraós que têm se levantado. Eu glorifico a Deus por todo tipo de perseguição que existe sobre a minha vida. Quando alguém me persegue, é ligado um modo terrorista em mim. É ligado um modo força em mim. Onde eu falo assim, você tá achando ruim, você tá achando, agora eu vou fazer mais. Então eu preciso que você entenda que essa força que vem faraônica, essa força faraônica que Deus às vezes coloca uma pessoa para se levantar contra você, na verdade é a sua ponte para transicionar de um ciclo para outro, de um novo tempo, de uma nova fase. Então se você está passando hoje, no nome de Jesus, tá? Se você está passando hoje no nome de Jesus, por qualquer aflição, por qualquer coisa na sua vida, se tem pessoas caluniando você, eu preciso que você entenda algo. Essa força antagonista não vai te matar, ela vai te promover. Quando nós temos inimigos, presta atenção, todo inimigo nos promove, porque o inimigo, ele nos leva para a guerra. Todo inimigo nos promove, porque a partir do momento que temos um inimigo declarado, nós estamos habilitados a guerrear. E durante a guerra há um despojo, há uma vitória. Durante a guerra você confia mais em Deus. Durante a guerra você clama, você chama mais a presença de Deus. Amém, meus queridos? Deixa eu aqui abrir um texto. Quem está passando por isso aí, coloca no chat. Quem tem sido o seu faraó? Coloca aí no chat. Eu vou falar sobre uma obsessão hereditária. Amém? Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus, santo, santo, santo.
Tá em Êxodo 20, meus queridos, se eu não me engano. Deixa eu achar aqui. Ó, gente, vocês têm que marcar a Bíblia desse jeito, ó. Marca tudo que é importante, eu marco quase tudo. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Às vezes, tem alguém falando aí, pastor, às vezes, você olha o seu pastor como seu faraó. Mas é porque Deus quer te crescer de nível espiritual. Deus quer te empurrar. Deus está vendo potencial em você. E Deus está falando assim, sai daí. Eu quero te dar crescimento. Amém? Eu quero te dar crescimento. Eu quero te dar expansão. Amém? Deixa eu achar aqui. Êxodo capítulo 20. Êxodo capítulo 20. Versículo de número 4. Ok? Aqui Deus vai falar sobre idolatria. A idolatria, ela gera uma maldição hereditária. Amém? Gente, eu preciso falar uma coisa pra você. Tem líderes que não quer que suas ovelhas cresçam mais que eles. Então, muitas vezes, esses líderes, eles vão tentar manipular a sua vida, manipular você, até para você não ler a Bíblia, você não jejuar, você está jejuando demais. Isso é fanatismo. Não pode, mas porque ele não jejua, ele não ora, ele não tem uma vida no Espírito. E ele não quer que você seja mais espiritual que ele, porque a partir do momento que você se torna uma pessoa mais espiritual e sensível, você começa a perceber o que está errado. E Deus começa a mostrar para você o que está errado dentro da igreja. Na nossa Masterclass Sobrenatural vai ter um módulo que eu vou falar como que a igreja do Senhor hoje, não é todas, porque tem igrejas que são genuínas e são tremendas, mas como que acontece? Então, geralmente, gente, eu sou uma buscadora crônica de Deus, jejuo, sou doida, gosto de orar, gosto de ler a palavra. E o que eu vou falar pro meu povo? Gente, bora, sai da zona de conforto. Porque é o que eu estou vivendo. E eu quero esse crescimento, eu quero que todo mundo viva isso. Amém? Tem um pastorzinho, meia tigela, lá do Mato Grosso, tinha 10 pessoas inscritas para a conferência, ele foi no púlpito. Pastor raso, patente rasa, pastor que esconde as coisas debaixo do tapete, porque o dia que eu fui pregar na igreja dele, na verdade eu vi demônios no altar. Eu vi demônios no altar. O dia que fui pregar na igreja dele, lá no Mato Grosso, fui pregar na igreja dele, tinha demônios no altar, com cara de macaco rindo da adoração, rindo de tudo. E aí eu peguei e falei ali pro levita, falei, ó, a igreja tá suja, tá assim, Deus me mostrou isso, isso e isso. E isso trouxe encabulação para ele. E a partir disso ele começou a me perseguir demais. Mas a igreja dele tá igual pau de galinheiro, suja. E 10 pessoas ali de uma das suas congregações estavam para vir para a conferência. Ele subiu no púlpito e pediu para cancelar, para que essas pessoas não pudessem ir na nossa conferência. Aí eu pergunto para você, você acha que um pastor desse, ele está sendo direcionado pelo Espírito Santo ou pelo Satanás? Ele está sendo direcionado pelo Espírito Santo ou ele está sendo direcionado por Satanás? Qual que é o medo dele do avivamento? Qual que é o medo dele dessas pessoas ir e viver o sobrenatural? Qual que é o medo dele? Qual que é o medo dele? Então eu tô falando aqui algo para vocês, tá? Que acontece. Tem igrejas que os demônios estão no púlpito, rindo, debochando. Eu já tive 2 situações. Nessa igreja e numa outra em Brasília. Onde os demônios tinham cara de macaco. E os demônios riam, falavam, o louvor não sobe, riam, davam risada. Então, gente, vigiem. Vocês têm que crescer espiritualmente. Então, aquilo que te impedir de crescer espiritualmente, cuidado. Não é visão de reino. Ei, você saiu do cativeiro do pecado do mundo, certo? Aí você entra num outro cativeiro que é da mão do teu líder. Aí ele manda na sua vida.
Aí você não pode nem jejuar do jeito que você quer, porque agora você tá fanática demais? Mas aí você olha para a vida dele, ele não tem vida de jejum, não tem vida de oração, nem lê a Bíblia. Na verdade, quando você senta com ele, ele fala mal de outras pessoas. Ele não tem o caráter de Cristo. Gente, vigia, presta atenção, vocês largam de ser otários, vocês largam de ser bobo. Vigia pela mão de quem que vocês estão sendo doutrinados, enganados. Tem pastores, pastoras, apóstolos, são maravilhosos. Mas, gente, o que eu quero dizer aqui pra você é que se a tua busca tá incomodando, é porque a busca do teu líder, você tá superando a busca, você tá confrontando quem não tá buscando. Se a tua busca em Deus estiver incomodando o teu líder espiritual, na verdade é porque você tá transparecendo aquilo que ele deveria fazer e ele não tá fazendo. E ele tá olhando pra você e a tua busca tá confrontando ele. Olha, eu devia estar buscando desse jeito, devia estar jejuando desse jeito, devia estar fazendo desse jeito, mas eu não tô porque eu tô estagnado, eu estou paralisado espiritualmente. Na verdade eu tô aqui fazendo um papel, eu não estou aqui espiritualmente. Então, se a tua busca está incomodando o teu líder, a tua líder, é porque você está confrontando na sua conduta o que ele ou ela deveria estar fazendo. Porque eu entendo que um líder é quem conduz o povo a buscar mais a Deus. Um líder é quem conduz o povo a estar mais na presença de Deus. Um líder é quem estimula, bora jejuar, bora fazer campanha assim, bora orar nas madrugadas. Para mim, um líder que a cada mês você está rompendo, ele é um ótimo líder. Agora, na Masterclass eu vou falar, muitos deles estão atrás de dinheiro, estão atrás de gente, de quantidade. Gente, uma vida transformada, a gratidão desse coração, você não está entendendo não. Só que aí a insegurança desses pastores, dessas pastoras é tão grande, que o medo dele é de você buscar um pouco mais que ele e daqui a pouco tomar o lugar dele na igreja. Porque você começa a se destacar, Deus começa a te usar, porque os sinais acompanharão aqueles que quer, que busca e paga preço. Então, quando você começa a buscar, começa a ter sinal, começa a ter profecia, começa a ter maravilha. E se a sua igreja é morna para fria ou gelo, de repente aquilo que está em você começa a brilhar para todo mundo. E todo mundo fala assim, meu Deus, eu quero isso. E aí todo mundo tira o olho do pastor e da pastora e começa a olhar para a unção que Deus está colocando em você. Aí você de repente começa a ser visto dentro do corpo, porque agora tem uma unção genuína sobre você. Dergnaya xereganda labast. Birgbidayastek. E aí, esse pastor, essa pastora, ele olha para você como rival, que você quer tomar a igreja dele, que você quer o púlpito dele, porque ele é inseguro, porque ele não está enraizado em Cristo, ele não tem uma vida no Espírito. Na verdade, ele está ali por algum outro motivo, que não é Deus, porque se fosse visão de reino e Deus, na verdade, ele gostaria que todos na congregação estivessem mergulhando na presença do Pai. Parem de ser otários, bobos, enganados. Vocês precisam acordar. Amém? Em nome de Jesus. Então vamos lá, gente. Êxodo 20, capítulo 4. Não faça para si espécie alguma de ídolo ou imagem ou qualquer coisa no céu ou na terra ou no mar. Não se curve diante deles, nem os adore, pois eu, o Senhor Deus, sou um Deus zeloso. Em outras versões está ciumento. Então, primeiro aqui no Êxodo 4, Deus vai falar do pecado da idolatria. E depois que ele vai falar do pecado da idolatria, ele vai falar isso aqui. Trago consequências do pecado dos pais sobre os filhos até a 3ª e 4ª geração. Dos que me rejeitam, mas demonstro consequência, gente, essa palavra consequência pode colocar maldição, certo? Ok? Mas demonstro amor por até 1000 gerações dos que amam e obedecem meus mandamentos. Então aqui Deus está falando assim, ei, você que faz pecado, você que me rejeita, você que é idólatra, você que é fornicador, você que está fazendo qualquer aí besteira.
A minha mão vai ser sobre a sua terceira e quarta geração, até sua terceira e quarta geração. Você vai sofrer as consequências, porque você me rejeitou. Mas aqueles que me buscam, aqueles que me amam, Deus está falando, eu serei benevolente 1000 gerações. 1000 gerações. Amém? Você tem noção o que é 1000 gerações? Então vamos lá. O que é uma maldição hereditária? Pastora, mas depois que eu aceitei Jesus, o sangue do Cordeiro me purifica de todo pecado. Eu alcancei a salvação. Quando você aceita Jesus, você toma posse da salvação, que é de graça, através do sangue, certo? Mas eu preciso dizer para você que as maldições, elas funcionam mediante um processo, para você quebrar elas. Primeira coisa, reconhecer qual é a maldição que está sobre a sua vida. Porque as maldições vão gerar ciclos repetitivos. Então você acaba de viver um ciclo, daqui a pouco você está vivendo o mesmo ciclo, daqui a pouco você está do mesmo jeito, certo? Então vamos lá. Como que a gente vai identificar as maldições? Você vai olhar para a sua ancestralidade paterna e materna e vai ver o que predomina. Tem muita prostituição? Tem muito macumbeiro? Tem muito adultério? Tem muita fornicação? Tem muito abuso sexual? Tem muito vício? Tem muita jogatina? Eu quero que agora vocês comecem a observar na sua parentela até a quarta geração, tá? Aonde tem maldição hereditária? Aonde tem, né? Porque essas maldições, elas estão sobre você também. E às vezes você fala, nossa, tem muita imoralidade sexual e eu já estive nisso e eu estou lutando contra isso, ok? Abuso, né? Tem gente que está muito estagnado financeiramente, você vê toda a família, tenta sair, né? Se sobressair na área financeira e não sai, não dá conta, não... Você está entendendo? Ok? Então, meus queridos, tá? Eu preciso... E, gente, isso existe, tá? Se isso não existe, por que a sua vida não tá perfeita? É a pergunta que eu te faço. Se isso não existe, por que sua vida não tá perfeita? Por que você tá com a vida bloqueada? Por que a sua vida tá estagnada? Porque se não existe, sua vida tem que estar perfeita. Você não tem que estar debaixo de maldição nenhuma, ok? Se isso não existe, sua vida tem que estar perfeita. Ponto, acabou. Certo? A vida tem que estar maravilhosa, tem que estar tudo certo. Agora, isso existe. E qual que é os passos para a gente se livrar das maldições hereditárias? Eu não vou fazer a oração com você, porque a oração eu já mandei, eu vou mandar na tarefa. Você vai escrever todas as maldições e depois você vai fazer a oração em voz alta 3 vezes, certo? Como que funciona? Qual que é o princípio, tá? Qual que é o princípio? Pega a visão. O princípio é, primeiro eu preciso reconhecer qual que é o comportamento. Então vamos lá. Quando eu me converti de verdade, sem hipocrisia, porque eu sou batizada desde os 12 anos, mas passei muito tempo hipócrita. Ia na igreja, mas não tinha compromisso com Deus não. Só com os 25 anos que eu tive um encontro genuíno. Então quando eu tenho um encontro genuíno com Deus, eu comecei a observar os padrões da minha mãe, do meu pai, dos meus tios, tias, avós, avós, bisavós e bisavós. E eu percebia que por uma parte de uma avó tinha muita promiscuidade sexual, muita imoralidade sexual, muita festa. Por uma outra parte, muitas jogatinas, jogos de azar, festança também da parte do meu pai, dos parentes dele e tal, certo? Então, eu comecei a nomear cada um dessas maldições hereditárias. Então, você vai colocar maldição do vício, maldição da imoralidade sexual, maldição. Então, primeiro você tem que reconhecer quais são as maldições. Maldição financeira, tá? Você vai começar a reconhecer quais são as maldições. Maldição da separação, maldição de divórcio, maldição de morar com um monte de gente, um monte de homem, um monte de mulher e não casar com ninguém, maldição da solteirice, maldição... Gente, tudo maldição. Maldição da esterilidade, maldição... Vai observando. Maldição do assassinato,
sangue derramado, maldição de obras de feitiçaria. Então lá nessa folha que eu vou mandar lá no grupo, quem aqui não tá no grupo? Vou ensinar você a entrar no grupo para você pegar. A hora que terminar aqui eu já vou mandar. Ok? Certo? Quem aqui não tá no nosso grupo? Porque para você pegar esse material, é lá no grupo. É tipo realizar um mapeamento. Exatamente. É tipo realizar um mapeamento. Aborto, gente, tá? Então você vai colocar maldição do aborto, maldição, toda maldição. Toda maldição você vai colocar. Certo? Então, a primeira fase para se livrar da maldição, quem não tiver, você vem aqui, ó, presta atenção, quem não tiver no grupo, tá? Você vai vir aqui, ó, nesse link aqui, lá na minha bio, vai clicar aqui, e agora você vai no link, aqui, ó, aqui para se inscrever na nossa conferência, tá? Gente, aproveita que os cursos estão em promoção e já vai sair, tá bom? Aqui, ó, aí você vai descer aqui para baixo. Clique aqui para entrar no grupo Global Fire Telegram. Você vai clicar aqui, amém? E aqui você vai entrar. Aí você clica aqui e já entra no grupo, amém? Certo? Tá, então a primeira fase, presta atenção. A primeira fase da maldição hereditária é o quê? Reconhecer. Reconhecer o que está agindo na sua vida. Nossa, eu tô com vontade de divorciar. Eu tô sempre brigando com meu marido. Tem sempre briga. Minha mãe brigava, meu pai brigava, todo mundo brigava, certo? Por que quem é adotado, gente? Quem é adotado, você vai colocar as maldições que você percebe da sua família que te criou, que tá sobre a sua vida, e você vai declarar todas as maldições que vêm da minha mãe e do meu pai biológico, eu apresento aqui. Eu não sei, mas o Senhor sabe. Amém? Você vai colocar isso. Eu não sei, mas o Senhor sabe. Então, o primeiro passo da maldição hereditária é reconhecer qual é a maldição que está agindo na sua vida. E aí você vai confessar, apresentar, certo? Gente, nós começamos 4 horas da manhã, mas eu vou deixar salva essa live. Depois você volta, tá? Tremenda. Porque eu daqui a pouquinho eu vou viajar, ok? Então, vamos lá. Prestem atenção aqui, tá? Então, o primeiro passo é reconhecer qual é a maldição. Reconhecer, presta atenção, reconhecer o que está agindo. As maldições hereditárias fazem com que nós tenhamos ciclos repetitivos. De repente você acha que a sua vida vai mudar, na verdade é um ciclo e daqui a pouco nós passamos para outro ciclo e o diabo acaba nos enredando nos ciclos repetitivos. Presta atenção. E esses ciclos repetitivos, eles ficam se repetindo com pessoas diferentes, lugares diferentes, mas é o mesmo enredo, é a mesma história, ok? O segundo passo para se desfazer de toda maldição hereditária, presta atenção, o segundo passo para se desfazer de toda maldição hereditária é esse aqui. Para se desfazer da maldição hereditária, você precisa rejeitar esse comportamento. Gente, eu não mudei o horário da live, simplesmente eu comecei mais cedo, avisei nos meus stories, avisei no grupo, amém? Vai ficar salvo, amanhã é 4h44 de novo, fiquem em paz, tá? É porque eu vou viajar. Então você precisa rejeitar. Então você precisa falar assim, eu tenho que parar de ser fofoqueiro, porque minha mãe era fofoqueira, minha avó era fofoqueira demais, eu tenho que parar com isso. E você tem que rejeitar e policiar agora o seu comportamento. Rejeitar, eu rejeito o espírito da fofoca, eu rejeito o espírito do adultério, eu rejeito agora toda maldição hereditária que vem da minha área paterna, da minha área materna. Eu rejeito no nome e na autoridade de Jesus, eu cancelo, eu não aceito, ok? Então você tem que rejeitar, você tem que declarar que não aceita mais. Você vai fazer, o primeiro passo é reconhecer, o segundo passo é confessar, você tem que tirar ou de forma verbal ou de forma escrita que você reconhece essas maldições. No caso aqui, esse segundo passo vai ser lá pela folha que eu vou mandar no grupo depois que acabar a live. Então você vai colocar maldição disso, daquilo. O terceiro passo é você fazer a oração em voz alta, tá? Deixa eu até achar aqui como é que é a oração, vou ler aqui com vocês. Mas vocês vão fazer essa oração depois que vocês
declararem quais são as maldições. E perigoso vocês passar mal, vocês começar a sentir muito enjoo. Deixa eu achar aqui, peraí. Nessa oração, tá assim, ó. Aí você vai colocar fulano, beltrano, nananã. Rejeito e anulo através do sangue de Jesus todas as maldições hereditárias de origem paterna e materna, desde a primeira geração até a 12ª geração. Lanço fora todo jugo pesado e todos os ciclos repetitivos da minha vida. Demônios geracionais, saiam agora da minha vida sai agora da minha vida e dos meus descendentes em nome de Jesus. Gente, vai faltar uma vírgula aí depois. Tá, não, eu coloquei um ponto de exclamação, tá certo. Saiam agora da minha vida e dos meus descendentes em nome de Jesus. Declaro que a partir de hoje não estou mais debaixo de nenhuma influência maligna geracional, entrego o governo da minha vida e da minha descendência nas mãos do meu Senhor Jesus. Eu sou livre em nome de Jesus. Eu sou livre em nome de Jesus. Eu sou livre em nome de Jesus. Amém. Então tá aqui, ó, gente. Eu vou mandar lá no grupo. Olha aí, ó. Você vai colocar nessa parte aqui as maldições. Todas as maldições. Você vai escrever. E aqui você vai repetir a oração. Aqui você vai colocar o seu nome. Amém? Amém? Então, as maldições hereditárias funcionam através do seguinte. Primeiro, eu tenho que reconhecer. Segundo, eu tenho que verbalizar. Eu tenho que confessar. Ou de forma escrita ou de forma verbal. Não precisa ser para ninguém. Pode ser... Você precisa soltar. Eu reconheço, Senhor Deus, que eu estou debaixo da maldição disso, daquilo, daquilo outro. Terceiro, vai fazer essa oração em voz alta. Tá? Eu vou colocar lá no grupo. Tá? Quarto passo e último, mudar o comportamento. Agora, o demônio não tem mais força para te levar à prática. Mas você ainda, pode ser que a sua carne esteja viciado pelo prazer, pelo vício, por isso e por aquilo. Então agora você também muda o comportamento. O que te mantém nesse comportamento vicioso e repetitivo, na verdade, é a força dos demônios te levando, sempre te empurrando para essas coisas, tá? Depois, o que você faz com essa folha? Você queima, você rasga, você joga fora, porque isso foi anulado da sua vida. Então, o primeiro passo eu vou reconhecer, o segundo passo eu vou confessar, o terceiro passo eu vou fazer essa oração em voz alta, não em voz baixa. E o quarto passo, eu vou mudar o meu comportamento. Se eu sou uma fofoqueira, um fofoqueiro, a partir desse momento que eu já desfiz o vínculo com Satanás, porque, gente, a maldição hereditária é um vínculo com demônios. Um vínculo geracional que todos os seus antepassados tinham e você está tendo também. Por isso que você tem tanta, facilidade de sempre estar ali naquele pecado, naquele outro pecado, certo? Então aí o quarto passo é mudar comportamento. Sai das rodas de fofoca. Se você cai em fornicação muito fácil, se é através da mensagem, da rede social, sai da rede social. Você precisa entender que quando Jesus falou, se o seu olho te faz pecar, você tira o seu olho, você corta a sua mão, se a sua mão te faz pecar, Jesus está falando, se esse celular te faz pecar, tira ele da sua mão. Se a televisão te faz pecar, tira ela da sua vista. Se é amiga que vem na tua casa e te faz cair, fala para ela não vir mais. Mas você, meu irmão, precisa sair desse ciclo repetitivo. Você precisa sair dessa estagnação. Presta atenção, você precisa sair dessa estagnação financeira, dessa estagnação emocional, sentimental, do seu casamento. Você precisa sair disso daí. Então, pastora, então se eu mudar o comportamento vai parar? Vai ser muito difícil, porque quando nós temos uma força espiritual nos impulsionando, então primeiro tem que ser desligado lá na quarta dimensão. Eu expliquei isso na aula ontem. Quando nós rompemos com esses vínculos geracionais, desses espíritos, esses demônios geracionais, nós temos mais força, mais resistência. Para o quê? Para conseguir falar, não quero mais isso para minha vida. E aí você sai do ciclo repetitivo e você começa a viver a rota do propósito.
Quem está debaixo de uma maldição hereditária não consegue viver o propósito. Porque o propósito é igual o povo que ficou no deserto 40 anos andando em círculo. Porque ficava reclamando, ficava murmurando. Então, quando você sai desse ciclo repetitivo, você assume a rota da promessa. E aí você começa a viver uma vida abundante, uma vida sobrenatural, uma vida que Deus, ele escreve ao seu favor. Então, eu sempre falo, não adianta nada você ter uma vida transformada em Cristo, mas você está ainda vivendo debaixo de maldição hereditária. A maldição vai te impedir de viver o sobrenatural de Deus. Amém? Então, meus queridos, tá? Era isso que eu tinha para falar para vocês. Você que ainda não fez a sua inscrição na nossa Masterclass, faça, vai ser sobrenatural. Nós estamos já nas últimas vagas, nós estamos já para fechar, tá? As vagas da Masterclass Sobrenatural, que acontece dia 2 de março, né? Vai ser sábado, vai ser 8 horas, vai ser tremendo, vai ser sobrenatural. Vai ser um tempo maravilhoso, precioso. Você que ainda não fez a sua inscrição para a nossa conferência, faça logo também, senão você não vai achar mais lugar, tá? Nós já estamos aí, eu não sei, faz tempo que eu não me atualizo, mas a última atualização já tinha mais de 2.000 inscrições realizadas, pagas, feitas, tá? Então, não deixe, tá? Nós vamos estar fazendo a nossa oração da madrugada lá na conferência, lá num gramado, lá, imagina então que vai ser poderoso, vai ser sobrenatural, vai ser um tempo profético, um tempo avassalador, ok? E os meus cursos já tá para sair da promoção, então se você deseja adquirir as imersões, os cursos que já fiz, já passou, aproveita, tem combos, chama o suporte que vai ser um tempo tremendo. Essa live, como muitas pessoas não se avivaram em saber que era às 4 da manhã, eu vou deixar salva até o meio-dia. Amém? Certo? Ok? Pessoal, próxima madrugada, 2h50, 2h45, nós mandamos o link e seguimos nas nossas atividades de forma normal, da mesma forma, do mesmo jeito. Amém? E lembrando que o reino de Deus é tomado uma força, aqueles que usam de força se apoderam dele. Amém? Amo a vida de todos vocês. Vou mandar agora a tarefa, tá? A de ontem que eu não tinha mandado e a de hoje para vocês estarem agora escrevendo e fazendo, em nome de Jesus. Manda um beijo para você. Agora, no nome e na autoridade de Jesus, que você seja revestido de poder. Vou estar viajando com o pastor, mas a nossa vida continua da mesmo jeito, da mesma forma. Beijo, amo vocês.